Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Hoje um artigo de revisão com meta-análise falando sobre a importância do exercício físico específico para aqueles idosos que têm necessidade de cuidados especiais. Idosos que estão em lares, idosos que têm cuidadores em sua casa, enfim, até que ponto o exercício físico pode ser benéfico para esse tipo de população e ainda mais, entender se existe algum exercício, alguma forma mais recomendada, tá bom? Eu recentemente, no meu Papo Reto, né, todo domingo tem um artigo de opinião, eu fiz uma opinião no Papo Reto número 86, eu falei um pouco sobre essa questão da importância do exercício físico. E aí eu disse, quer saber, vamos colocar um artigo aí para fazer o pessoal entender isso um pouco melhor, tá bom? Então, olha só, este aqui é o meu artigo, o efeito do exercício físico na capacidade funcional em idosos, em adultos idosos, né, que têm a necessidade de um cuidado residencial. Então, uma revisão sistemática com meta-análise, tá bom? Então, assim, publicado em 2023, autor Valenzuela, são um grupo americano, né? E que eles trazem já na introdução a problemática do idoso, né? Que cada vez mais idosos nós temos, e que para preservar a mínima da capacidade funcional, a importância da atividade física, né? Diferentes exercícios físicos têm sido recomendados e a gente tem percebido uma melhora da funcionalidade na medida que eles são praticados. O grande detalhe é saber até que ponto esse idoso mais frágil também consegue ter uma resposta tão positiva e, principalmente, entender se existe algum tipo de exercício específico que poderia ser melhor aplicado. Bem, nesse estudo em relação aos métodos utilizados, né, a ideia foi utilizar idosos específicos que tinham algum cuidador, enfermeira, cuidados em casa ou até morando em algum lar de longa permanência, né? Então, este era o perfil. Foi utilizado o Prisma como guia para a construção dessa meta-análise, essa revisão, e o estudo foi registrado no Próspero. Ainda, né, foi calculado o efeito de magnitude, né, o, padrão a diferença média da padrão, né, usando os mesmos critérios do efeito de magnitude, e como resultado foram encontrados 147 artigos. Desses 147 artigos, 105 fizeram parte da meta-análise. Então, assim, na verdade, o estudo não teve muitas restrições, se abrangeu muitos perfis. Então, isso gera um problema que eu já vou trazer para vocês logo a minha opinião. Bem, os idosos eram um conjunto de várias comorbidades, né? Várias doenças, onde tinha principalmente idosos frágeis e pré-frágeis, em 14 estudos, prejuízos cognitivos, como Alzheimer e demência, em 31 estudos, dependência funcional para as atividades do dia a dia, em 12 estudos. Então, de forma geral, existiam estudos específicos com perfil específico, outros bastante abrangentes, né? As intervenções duraram de 4 a 96 semanas, né? Então, tem estudos aí mais de 2 anos, né? Quer dizer, quase 2 anos. De 1 a 7 vezes por semana com exercício, de 8 a 90 minutos, então, bastante heterogêneas intervenções, né? E na maioria dos estudos, 56% dos estudos, foi utilizado exercícios multicomponentes. Então, um pouquinho de equilíbrio, um pouco de força, um pouco de aeróbico, bem variado, né? Apenas alguns estudos, né, fizeram estudos específicos com algum tipo de intervenção. Então, por exemplo, 19% dos estudos foi de força, 34%, 23% dos estudos com resistência, endurance, né? Apenas 8 estudos, 5% com equilíbrio e um estudo apenas com flexibilidade. Né? De forma geral, os estudos tiveram uma boa qualidade, né? Então, no seu desenho metodológico, ok. E, a partir daí, se tentou identificar se funciona ou não funciona o exercício. Bem, quando se pega todos os estudos, e aí a minha crítica não, mas o meu porém nesse aspecto, quando se pega todos os estudos, se constata que houve uma melhora significativa na variável do exercício. Então, assim, o exercício permitiu uma melhora da capacidade funcional, mas uma melhora com efeito de magnitude de 0,13. Isso é considerado pequeno, até dependendo
o padrão que você usa é uma melhora trivial. Bem, o que pode estar ocorrendo aí? Como nós tínhamos uma amostra muito heterogênea, com intervenções muito heterogêneas, algumas intervenções que não deram efeito acabam anulando o efeito de outras que tiveram um efeito mais positivo. Sempre que a gente faz uma média de uma variável, a gente incorre nessa possibilidade. Você tem um resultado que foi bem positivo e um que foi neutro ou negativo, quando você vai para a média, os dois ficam achatados. Então, nessa perspectiva, quando os dados são analisados de forma individual, né, se coloca assim, estudos com cuidadores na própria casa, o efeito magnitude também foi pequeno, trivial, ele foi maior, né, de moderado a grande, quando nós tivemos idosos com deficiência cognitiva. Ele teve estudos com dependência para as atividades do dia a dia, um efeito também moderado em 10 estudos, 0,40. E idosos pré-frágeis e frágeis em 13 estudos, um efeito grande de 0,65. Então, percebe-se que aquele idoso mais acometido acaba tendo um benefício maior. De forma geral, não foram encontradas diferenças entre os diferentes tipos de exercício. Eu já vou te trazer aqui a imagem do infográfico, da figura que o estudo traz, né? Então, de forma geral, não houve diferença entre exercícios de equilíbrio, de resistência, de força e os multicomponentes, né? Nos exercícios de equilíbrio, houve uma grande variação, né? Então, onde se teve maior consistência foi nos exercícios de resistência e nos exercícios multicomponentes, embora o multicomponente tenha tido um resultado bastante pequeno. Ainda uma informação muito importante, que foi encontrado efeitos mais benéficos quando a duração dessa intervenção era de 110 a 225 minutos por semana. Em forma geral, em torno de 170 minutos, ou seja, uma recomendação a partir daí de que tenha-se pelo menos 3 horas de duração de intervenção. E quando se fala sobre a duração dessa intervenção, os estudos, os resultados não foram muito consistentes. Deixa eu trazer para ti aqui a minha tela. Vou dar um zoom aqui para ti, e aí tu podes ver aqui a própria imagem. Então, aqui, ó, este é o que é a figura 2, que mostra o efeito causado pelas intervenções. Observe que os exercícios de equilíbrio houve um efeito magnitude de 0,25, mas observe que esses risquinhos aqui é a variabilidade, uma variabilidade bastante grande. Já os exercícios de resistência, exercícios aeróbicos, né, esteira, caminhada na rua, o efeito magnitude de 0,24, que também é um efeito pequeno, não é enorme, né, mas bastante mais consistente, né, um desvio padrão menor. Exercícios de força também com um resultado de 0,18. E os multicomponentes, né, com a grande maioria dos estudos, com 0,07, um efeito bastante pequeno, né? Mas, de qualquer forma, todos eles significativos, mostrando que sim, o exercício é importante. Quando a gente vem para essa questão do tempo de intervenção, olha aqui, o volume, né? Nós temos aqui de 0 a 300 minutos, aqui o efeito magnitude. Observe que a linha central é a linha que é a média desse efeito magnitude. Observe que na fase inicial ele é bastante pequeno aqui, né? Ele chega a ter quase nada, com 70 minutos. Mas a partir daqui, ó, observe aqui, ó, os 170 minutos, que foi o recomendado, que dá praticamente 3 horas, é onde você tem o maior efeito de magnitude. E observe que os resultados bem homogêneos. Quando você vai para tempos maiores, observe que chega a cair o efeito, ou seja, ele pode ser prejudicial e com uma grande variabilidade da resposta. Então, a gente ainda não tem muitos dados nessa zona aqui. Mas aqui a gente pode ver que com de 2 a 3 horas, aí, uma intervenção muito bacana. E quando a gente vai para a questão da duração da intervenção, próprios autores colocam, né, dizendo que a heterogeneidade da resposta é muito grande. Observe todas essas cores, né? A gente pega essa linha central, mas ela é muito recheada de variabilidade. Então, um efeito de magnitude ainda que não é muito consistente. Não dá para afirmar exatamente se quanto mais tempo melhora. Ainda temos que ver, porque cada caso é um caso, certo? Então, de forma geral, né, o que a gente pode concluir aqui no próprio estudo, traz outras informações, a discussão com outras meta-análises já realizadas, né? Ele traz para nós que
Desta forma, né, existem evidências mostrando que a intervenção com exercício físico ela é positiva, né, mostrando que exercício de equilíbrio, força, resistência e os multicomponentes são efetivos e que provavelmente uma duração de 3 horas possa ser uma boa recomendação. Certo, gente? Então, como eu tinha feito a minha opinião baseada naquele artigo de opinião no Papo Reto 86, eu resolvi complementar para ficar um pouco mais arredondinha a coisa, uma informação mais criteriosa. Mas, de qualquer forma, nós precisamos trazer o exercício para esse perfil de pessoas. Né? Esse idoso que está acamado, não, esse idoso que está mais fragilizado, esse idoso que precisa de uma assistência, ele responde, mesmo tendo uma idade avançada, mesmo debilitado, ele responde ao exercício físico de forma positiva. Então, cabe a nós, sociedade, fazermos alguma coisa para poder melhorar a vida dessas pessoas. Tá bom? Valeu, forte abraço e até mais.